O que um pai ou uma mãe faz quando os médicos desistem, as rezas não são ouvidas, e uma sombra que não é deste mundo se apega a um filho pequeno? A resposta, no interior do Brasil, costuma ser uma só: procurar a ajuda dos curandeiros. Nós os vemos como a última esperança. Mas esquecemos que eles também são humanos, e que às vezes o mal que eles enfrentam é tão antigo e faminto que nem a fé mais forte consegue vencer. Hoje você ouvirá 3 relatos sobre o verdadeiro destino de crianças que curandeiros tentaram, com todas as forças, salvar. Aqui é o Max. Vamos começar. Tem uma pedra numa gaveta de madeira velha, numa casa no interior de Minas Gerais, que esquenta toda noite às 11 horas em ponto, sem forno, sem fogão, sem sol, sem nada que explique. E a mulher que guarda essa pedra diz que enquanto ela esquentar, ela sabe que o filho dela ainda existe em algum lugar que ela não consegue ver, e que ele ainda não foi usado para o mal, e enquanto eu conto isso para você, essa pedra está esquentando agora, nesse exato momento, porque já passa das 11 onde ela mora. Meu nome é Max, e esse relato chegou até mim de uma forma que eu não esperava, numa mensagem longa, de madrugada, cheia de detalhes que uma pessoa normal não inventaria. Porque detalhes como esses não nascem da imaginação, eles nascem de dor. E quem escreve dor de madrugada não está inventando história para passar o tempo. A mulher que viveu isso tem 64 anos, mora no norte de Minas. Criou os filhos sozinha depois que o marido foi embora e passou a vida inteira acreditando que o mundo era o que os olhos viam. Até que um vizinho sumiu dentro de um riacho na frente dela, e ela nunca mais conseguiu explicar o que os olhos dela viram naquele dia. Ela pediu para eu contar essa história, mas pediu também que eu não usasse o nome da família dela. E eu vou respeitar isso. Então vou chamá-la aqui de Dona Geralda, porque esse era o nome da avó dela. E ela disse que a avó merecia ser lembrada de alguma forma boa, já que a avó foi a única pessoa que acreditou nela quando ela tentou contar o que aconteceu. Eu vou narrar essa história na voz dela, do jeito que ela me mandou, com as palavras dela, porque qualquer coisa que eu tentasse mudar, perderia a textura do que ela viveu, e textura é tudo numa história assim. A minha vizinha se chamava Conceição, mas todo mundo na roça chamava ela de Ceissa, e o filho dela, o Tiago, tinha nascido diferente. E quando eu falo diferente, eu não tô falando de doença de médico, tô falando de um diferente que médico nenhum de cidade soube explicar direito. O Tiago tinha uns 6 anos quando eu comecei a notar as coisas. E a Ceissa já vivia com aquela cara de quem não dormia direito. Fazia tempo, aquele olho fundo que a gente conhece quando a pessoa está carregando alguma coisa pesada demais. E ela não falava muito sobre o menino, porque quando ela tentava falar, as palavras emperravam na garganta dela e ela abaixava a cabeça. O menino não falava, mas não era mudo de nascença, porque até os 3 anos ele falava normal, chamava a mãe, pedia água, chorava quando caía. Mas depois de uma tarde que ele passou brincando sozinho perto do poço velho da fazenda, ele simplesmente parou, como se alguém tivesse puxado o fio da tomada. E a voz foi embora e não voltou mais. E não era só a voz que foi embora. Era como se uma parte dele tivesse ficado lá no poço, porque o menino que voltou para dentro de casa naquela tarde não era o mesmo que tinha saído. E a Ceissa sabia disso no estômago antes de saber na cabeça, porque mãe sente antes de entender. E ela me contou muito tempo depois que quando ela pegou ele no colo naquela tarde, o menino cheirava diferente. Um cheiro de terra molhada e de coisa velha que não tinha explicação nenhuma. O Tiago tinha pavor de luz, qualquer luz, o sol da janela, a lamparina da cozinha, a lanterna de pilha que o pai usava para ir até o curral. Ele cobria o rosto e se encolhia num canto com um barulho saindo da garganta, que eu não sei como descrever, sem parecer mentira, mas era um sibilo baixo, constante, como o barulho que o ar faz quando sai de uma câmara de pneu furada. E esse barulho não parava. O dia todo, a noite toda. Parava só quando o quarto ficava completamente no breu. A Ceissa aprendeu a tapar todas as frestas da porta com pano, a cobrir a janela com saco de estopa dobrado em 4. E ela vivia naquele quarto escuro com o menino porque ele não ficava bem em lugar nenhum da casa que tivesse qualquer claridade. E a vida dela virou aquele quarto fechado.
e eu às vezes batia na porta dela e ela vinha até mim com aquele olhar de quem estava sumindo aos poucos. Os médicos da cidade não chegaram a nenhum lugar. Um falou em problema neurológico, outro falou em trauma, outro receitou remédio que não fez diferença nenhuma, e a Ceissa foi gastando o que tinha em consulta que não resolvia, até que ficou sem dinheiro e sem resposta, e o menino continuando daquele jeito, encolhido no escuro, sibilando. Foi o meu cunhado que falou no seu Bento. O seu Bento era um homem velho que morava às margens do riacho que passava nos fundos das fazendas da região. E esse homem tinha fama de curandeiro. Mas não de curandeiro de garrafada e resinha de São Bento. Era de outro tipo, o tipo que a gente na roça sabia que existia, mas não gostava muito de falar abertamente, porque havia quem tivesse medo de dar atenção demais para esse assunto. E havia razão para esse medo. A fama do seu Bento era de que ele sabia lidar com coisas que a medicina e o padre não conseguiam alcançar. Coisas que ficavam entre o mundo que a gente vê e o mundo que a gente sente, mas não consegue apontar o dedo. E na roça todo mundo sabia de algum caso, de alguém que tinha ido até ele e voltado diferente. Às vezes melhor, às vezes com a resolução de um jeito que ninguém esperava. A Ceissa demorou 2 meses para tomar coragem de ir até ele, porque ela era mulher de fé. Ia à missa todo domingo quando conseguia carona, e ela tinha aquele conflito que muita gente da roça conhece. O conflito entre o que a religião diz e o que a necessidade manda, e quando a necessidade fica grande demais, a gente começa a negociar com a própria consciência. Eu fui junto com ela, porque ela pediu, e porque eu não ia deixar uma mulher sozinha numa estrada de terra de madrugada com uma criança daquele jeito. E o Tiago ficou encolhido no banco de trás, coberto com um pano escuro durante todo o caminho, e o sibilo dele preencheu o carro do começo ao fim da viagem. A casa do seu Bento era pequena, de adobe, com um jardim cheio de plantas que eu não sabia o nome, e ele nos recebeu na porta como se já estivesse esperando. Um homem de uns 70 anos, magro, com os olhos fundos e claros demais para um rosto tão enrugado, e quando a Ceissa desceu do carro com o menino, o seu Bento não disse boa noite. Não disse nada. Ele apenas parou, cruzou os braços sobre o peito e ficou olhando para o Tiago com uma expressão que eu nunca mais esqueci. Porque não era espanto, era reconhecimento, o reconhecimento de alguém que já viu aquilo antes e sabia exatamente o que era. Ele se benzeu 3 vezes seguidas, rápido, como um reflexo, e depois falou numa voz baixa que a criatura do poço já tinha marcado outro menino, e que a marca não era de agora, era de antes mesmo do que a Ceissa tinha percebido, que o poço da fazenda tinha uma história que os donos anteriores da terra tinham preferido não contar para ninguém. A Ceissa perguntou o que podia ser feito, e o seu Bento ficou um tempo em silêncio antes de responder. E quando respondeu, ele disse que o jeito que ele conhecia não era o jeito que ela ia querer ouvir, mas que era o único jeito que existia, e que ela precisava confiar nele sem fazer perguntas no meio do processo, porque se ela interrompesse, o que estava contido ia se soltar de vez. Ele chamou o que ia fazer de devolução, e explicou de um jeito simples que às vezes uma coisa que não pertence a esse mundo agarra uma criança porque criança tem menos defesa do que adulto, e que quando isso acontece, a alma da criança fica presa entre os 2 lados como um peixe na rede, e que a única forma de libertar era devolver o que tinha sido tomado para ter a origem da coisa, que era a água, e que o riacho que passava nos fundos era ligado ao mesmo lençol subterrâneo do poço da fazenda. Eu queria ir junto, mas ele disse que não podia ser, que quanto mais gente, mais força a coisa ganhava com a agitação, e que ele precisava que fosse só ele e o menino. E a Ceissa ficou branca quando ele disse isso, e eu vi a mão dela apertar o braço do filho, e o seu Bento olhou para ela com aqueles olhos claros e disse, com uma calma que não era frieza, era outra coisa, era a calma de quem já fez aquilo antes. Ele disse, eu vou trazer de volta o que for possível trazer. E o que não for possível, eu vou garantir que fique seguro onde ninguém mais consiga usar. A Ceissa soltou o menino. Eu nunca vou entender como ela conseguiu fazer isso, e acho que ela também nunca entendeu. Mas ela soltou, e eu fiquei do lado dela enquanto o seu Bento pegou o Tiago pela mão e levou ele pelo corredor lateral da casa, em direção aos fundos, onde o barulho do riacho chegava fraco, mas chegava, e o menino foi junto sem resistir. O que em si já era estranho porque ele não deixava ninguém além da mãe tocar nele. Mas foi junto quieto,
com aquele sibilo constante que diminuiu de volume conforme eles foram sumindo no breu do corredor. O que aconteceu no riacho eu não vi com os próprios olhos, e vou ser honesta com você sobre isso, porque eu podia inventar e fazer parecer mais completo, mas eu não vou, porque o que a Ceissa descreveu para mim depois já é mais do que suficiente, e ela estava do lado de fora, a uns 50 metros do riacho. Mas daquela distância ela disse que dava para ouvir o barulho da água mudando de ritmo, como se o riacho inteiro estivesse sendo revolvido de baixo para cima. Um borbulhamento pesado que não era de correnteza, e depois um barulho que ela descreveu como barulho de um argumento, o tipo de argumento que não usa palavras, mas que a gente entende que é um embate, porque a tensão disso tem um som, tem uma vibração que a gente sente no peito antes de chegar nos ouvidos. Durou mais de 1 hora. Eu fiquei com a Ceissa e ela ficou de joelhos na terra a maior parte do tempo, rezando com aquela reza de quem não tem mais certeza se a reza chega em algum lugar, mas não tem mais nada além dela. E eu colocava a mão nas costas dela sem falar nada, porque não havia nada que prestasse ser dito. Quando o seu Bento voltou, ele veio sozinho. Isso eu vi, isso eu posso dizer com os próprios olhos. Eu vi ele voltando pelo mesmo corredor, sem o menino, a camisa encharcada e rasgada no ombro direito, um corte feio no antebraço esquerdo que estava sangrando mais do que deveria para a profundidade que parecia ter. E ele caminhava devagar com o peso de uma pessoa que deixou algo pesado demais num lugar e está tentando se acostumar com o próprio corpo aliviado. Na mão direita ele carregava uma pedra, lisa, escura, do tamanho de um ovo de pato. E ele foi direto até a Ceissa, que estava de joelhos ainda, e ele abaixou até o nível dos olhos dela e colocou a pedra nas mãos dela com uma delicadeza que me partiu alguma coisa por dentro. E ele disse assim, a alma dele está aqui dentro, segura, ninguém vai poder alcançar ela, de onde ela está. O corpo a coisa levou de volta, porque era o que ela queria desde o começo, era o corpo que ela precisava, mas eu garanti que não vai poder usar o que levou para fazer mal a ninguém. Porque sem a alma junto, o corpo vira só matéria, e matéria sem alma não serve de instrumento. A Ceissa olhou para a pedra nas próprias mãos e perguntou se o filho dela estava morto, e o seu Bento ficou um tempo pensando antes de responder, como se estivesse escolhendo as palavras com muito cuidado, e ele disse assim, ele não está morto do jeito que a gente entende morte, ele está guardado, e enquanto essa pedra esquentar toda noite você vai saber que ele está guardado. E no dia que a pedra parar de esquentar, vai ser porque a coisa que levou o corpo finalmente acabou também. E aí você pode enterrar a pedra e despedir dele do jeito que precisar. O Tiago nunca foi encontrado. A polícia foi chamada, claro, e o seu Bento foi levado para a delegacia, e eu e a Ceissa demos depoimento, e a história que saiu na versão oficial foi de afogamento acidental, porque o corpo de uma criança no riacho seria afogamento, e a versão de um curandeiro dizendo que devolveu a criança para uma criatura do poço não é versão que delegado coloca em boletim. O seu Bento ficou preso por uns meses, e depois foi solto por falta de provas concretas, porque o corpo do Tiago nunca foi recuperado do riacho, e sem corpo não havia como confirmar causa da morte. E eu sei que para muita gente que lê isso parece que estou cobrindo um crime com história de assombração. E eu entendo que pareça assim, e eu não tenho como provar o que aconteceu além do que eu vi e do que a Ceissa me contou. O que eu sei é que a Ceissa vive até hoje com aquela pedra numa gaveta de madeira, e que toda noite às 11 horas ela abre a gaveta e coloca a mão em cima da pedra, e a pedra está quente, sempre está quente, com um calor que não vem de nenhuma fonte que ela consegue identificar. E ela diz que esse calor é o único conforto que lhe restou, porque enquanto a pedra esquenta, ela sabe que aquela parte do filho que era mais importante, a parte que era ele de verdade, ainda existe em alguma forma que não pode ser alcançada por nada do que levou a resto. E ela disse uma coisa para mim que eu nunca mais saí da cabeça. Ela disse, Geralda, o seu Bento me devolveu o que ele pôde devolver, e o que ele não pode devolver, ele protegeu do jeito que sabia, e no fim das contas isso é mais do que a maioria das pessoas consegue fazer por alguém que ama, que é garantir que o que é essencial fique inteiro mesmo que o resto se perca. Eu nunca mais passei perto do poço da fazenda depois disso, e os sussurros que a Ceissa dizia que ouvia vindo de lá desde a noite em que o Tiago voltou, diferente da beira do poço, pararam completamente na noite do riacho, e nunca mais voltaram.
E ela disse que o poço ficou diferente depois, que a água que subia nele mudou de cheiro, como se algo que morava dentro dele tivesse ido embora, e os animais da fazenda que antes evitavam aquele canto passaram a beber naquele poço sem problema nenhum. Não sei o que isso significa, honestamente, porque tem coisas nessa vida que não cabem em explicação nenhuma que eu conheça, nem científica nem religiosa. Ficam num meio que a gente da roça aprende a respeitar, sem precisar nomear, porque nomear às vezes chama mais do que a gente quer. Esse relato chegou para mim assinado com o nome de Dona Geralda, e no final da mensagem ela escreveu assim: escreveu Max, eu nunca contei isso por inteiro para ninguém porque eu sempre soube que ia parecer mentira, mas eu tô ficando velha e eu não quero que a história da Ceissa suma junto comigo, porque ela foi uma mãe que fez o impossível pelo filho dela até o momento em que não havia mais nada que ela pudesse fazer. E isso merece ser lembrado. A coragem dela merece ser lembrada, não a tragédia. E eu concordo com ela. Antes de encerrar, eu quero deixar algumas reflexões que essa história me trouxe, porque histórias como essa não servem só para assustar, servem para fazer a gente pensar sobre coisas que raramente discutimos abertamente. A primeira é sobre o desespero de mãe, que é diferente de qualquer outro tipo de desespero que existe, porque quando um filho está sofrendo de um jeito que nada explica e nada resolve, a mãe vai atrás de qualquer porta que pareça ter resposta, e isso não é fraqueza, é o amor funcionando no limite do que o ser humano aguenta, e a gente precisa ter compaixão por isso antes de julgamento. A segunda é sobre o conhecimento que existe fora do que as instituições reconhecem, porque o Brasil tem uma tradição de saberes populares, de curandeiros, de raizeiros, de pessoas que carregam um conhecimento passado de geração em geração que a medicina oficial olha com descaso, e às vezes esse descaso é justificado, mas às vezes aquele conhecimento alcança lugares onde o jaleco branco não chega. E a gente que foi criado na roça sabe disso de um jeito que não precisa de estudo para sentir. A terceira é sobre o que a gente escolhe guardar depois da perda, porque a Ceissa podia ter parado de viver depois do que aconteceu, mas ela encontrou numa pedra quente a forma de continuar. E isso diz muito sobre a capacidade humana de construir sentido nas ruínas do que a gente amava. E a pedra pode ser literalmente uma pedra, ou pode ser uma foto, uma roupa, guardada no fundo do guarda-roupa, uma voz gravada no celular, qualquer coisa que funciona como elo entre quem ficou e quem foi, e não há nada de loucura nisso. A humanidade. E a quarta é sobre o seu Bento, um homem que entrou num riacho de madrugada, saiu sangrando e sem uma criança. Foi preso, foi julgado, foi chamado de criminoso, e que até onde a Ceissa sabe nunca pediu nada em troca do que fez. Nunca cobrou. Nunca reclamou do que aconteceu com ele depois. E seja lá o que aconteceu naquela água, ele entrou quando a maioria das pessoas teria ficado na margem. E isso diz algo sobre esse homem que vai além do que qualquer tribunal conseguiu julgar. Dona Geralda, obrigado por confiar essa história ao Contos do Max. Obrigado por não deixar a Ceissa sumir na memória. E obrigado por me lembrar que as histórias mais perturbadoras não são as que a gente inventa, são as que a gente viveu e não sabe como carregar sozinho. Se você chegou até aqui, você já sabe que não assiste a esse canal para passar o tempo. Você assiste porque você sente que essas histórias falam de algo real, de um mundo que existe paralelo ao que a gente vê todo dia, e esse mundo não vai a lugar nenhum só porque a gente prefere não olhar para ele. Deixe um comentário neste vídeo dizendo curandeira, para eu saber que você está aqui me ouvindo. Bom, vamos agora iniciar o relato 2. A porta se abriu devagar naquela manhã de maio, e o que tinha dentro daquele quarto não era o que nenhum de nós esperava encontrar. A cama da menina estava vazia, o lençol dobrado com cuidado como se ninguém tivesse dormido ali, e sobre o travesseiro, no lugar exato onde a cabecinha dela ficava toda noite, tinha um boneco de palha pequenininho, vestido com um pedacinho de chita azul com florinha branca, idêntico ao vestidinho que ela usava no dia em que adoeceu. E a curandeira estava deitada no chão de tábua, com os braços cruzados sobre o peito, e com um sorriso sereno, tranquilo, como de quem acabou de cumprir a missão mais importante da vida e pode finalmente repousar.
Esse foi o dia em que eu entendi que tem coisas nesse mundo que a gente não controla, não nomeia e não escolhe. Elas simplesmente chegam, e quem está no caminho delas paga o preço que for cobrado. Meu nome é Seu Benedito. Tenho 59 anos. Nasci e me criei no interior da Bahia, numa vila tão pequena que nem no mapa aparecia direito, onde todo mundo se conhecia pelo apelido desde criança, onde a criançada brincava na rua de barro descalça até escurecer, onde não tinha asfalto, não tinha internet, mal tinha luz elétrica funcionando direito, e onde a palavra da curandeira da região valia tanto quanto a palavra do padre, às vezes mais. Eu recebi esse relato aqui no canal. O ouvinte mandou para mim, pro Max, dizendo que precisava contar isso, que estava carregando essa memória há décadas e que não conseguia mais segurar, que toda vez que via uma criança pequena doente, a lembrança voltava de um jeito que perturbava o sono, e ele precisava de um lugar para depositar isso porque a família não falava mais no assunto, e ele estava carregando a história sozinho, como quem carrega pedra nas costas sem poder pousar. Vou contar exatamente como ele me mandou, com as palavras dele, com as pausas dele, com o peso que ele colocou em cada detalhe. Tudo começou no fim do verão, quando o calor estava começando a ceder um pouco, e a terra ainda estava rachada de seca, numa tarde comum de quarta-feira que parecia tarde comum até deixar de ser. A filha do seu Anísio, que todo mundo chamava carinhosamente de Ritinha, tinha 6 anos na época, e era daquelas crianças que iluminam qualquer lugar que entram, gordinha, cacheada, com um jeito de rir, que fazia o adulto mais ocupado do mundo parar o que estava fazendo só para olhar. O tipo de criança que fica gravada na cabeça das pessoas mesmo décadas depois. O tipo que você não consegue descrever sem sorrir primeiro. Numa tarde ela estava correndo no terreiro atrás do cachorro. No outro dia ela não levantou da cama. A mãe dela, Dona Lourdes, achou que era friagem, deu chá de boldo com mel, cobriu com um cobertor quente, esperou passar, mas não passou. No segundo dia a febre tinha subido, e a menina não queria comer nada. No terceiro dia ela estava visivelmente mais magra, como se o corpo dela estivesse sendo consumido por dentro, numa velocidade que não fazia o menor sentido para uma criança que estava bem 2 dias antes. O médico mais próximo ficava a 3 horas de estrada de barro. O pai da Ritinha foi até lá, trouxe remédio, a menina tomou tudo certinho como mandaram, mas não melhorou. Piorou, e aí começou. A parte que eu, que era menino na época e morava a 3 casas de distância, ouvia de madrugada e não conseguia entender. À noite a Ritinha começava a se mexer de um jeito que não era normal. Que não era de criança com febre, que não era de criança com dor de barriga, que não era de nenhuma coisa que eu soubesse nomear aos 8 anos de idade. O corpo dela dobrava, se contorcia, como se alguém estivesse tentando virar uma boneca do avesso. E ela não gritava, não chorava, só ficava naquele estado, com os olhos abertos e virados para cima, enquanto o corpo fazia coisas que corpo de criança de 6 anos não faz. Dona Lourdes parou de dormir, ficava sentada na cadeirinha de palha do lado da cama da filha, a noite toda, rezando baixinho com o terço enrolado nas mãos, tentando não desmoronar. Mas toda noite ficava pior, e toda manhã a Ritinha acordava mais magra, mais pálida, mais longe, como se uma parte dela fosse embora no escuro e não voltasse com o dia. Depois de 2 semanas assim, com a menina definhando na frente dos olhos deles, o pai chamou a Dona Zefinha. Dona Zefinha tinha seus 70 e tantos anos naquela época. Ninguém sabia ao certo quantos, ela mesma nunca falava essa idade, como se o tempo fosse um assunto particular dela. Uma mulher pequenininha de cabelo branco preso num coque apertado, que andava sempre com um saquinho de couro velho pendurado no pescoço e com um olhar que parecia estar enxergando alguma coisa que mais ninguém via. Ela tinha fama em toda e toda a região. Chamavam ela de longe, de outras vilas, de outras cidades. Quando tinha alguma coisa que médico não resolvia e rezadeira comum não dava conta, a Dona Zefinha era o último recurso, e ela nunca negava atendimento a ninguém. Mas também nunca prometia o que não podia cumprir. Nunca entrava numa casa falando que ia resolver tudo, porque ela sabia melhor do que ninguém que tem certas batalhas que não têm resolução garantida. Quando ela chegou na casa do seu Anísio, era tarde da noite. Ela entrou com aquele passo miúdo de sempre, cumprimentou todo mundo com uma inclinação de cabeça, pediu para ver a menina e ficou de pé na porta do quarto por um bom tempo sem entrar,
só olhando o interior do cômodo como se estivesse lendo alguma coisa escrita no ar que mais ninguém da família conseguia enxergar. Depois daquele tempo parada na soleira, ela falou uma coisa que ficou na cabeça de todo mundo que estava presente naquela noite. Ela falou baixo, sem drama, sem afetação, sem o tom de quem está tentando impressionar alguém, com a naturalidade de quem constata um fato simples e incontornável. Ela disse: "Essa menina já tem outra moradora." Dona Lourdes desmontou ali na hora mesmo. Precisou que o marido segurasse ela. E a Dona Zefinha entrou no quarto, virou para todo mundo que estava no corredor e disse com uma firmeza que não precisava de volume alto para ser sentida: "Ninguém entra aqui essa noite, não importa o que vocês ouçam lá de fora. Não abram essa porta por nada." E fechou por dentro. Eu estava na minha casa com a minha mãe, que tinha ido visitar a Dona Lourdes mais cedo e ainda estava lá ajudando a família, como se fazia naquela época. Todo mundo na vizinhança aparecia quando a situação era grave, e eu lembro de ter ficado do lado de fora da casa do seu Anísio com os outros meninos da vila que também tinham ido junto com as mães. Porque criança sempre fica onde não devia, e a gente ficou sentado na calçada de terra batida esperando. No começo não tinha nada de diferente, só o barulho comum da noite do interior: grilo, vento nas folhas da mangueira, o cachorro do fundo latindo para alguma coisa no mato. Mas depois de uma hora mais ou menos começou. A Dona Zefinha cantando dentro do quarto, mas não era música de rádio, não era hino de igreja que eu conhecia, não era nada que eu tivesse ouvido antes, era uma cantoria arrastada, grave, que parecia brotar de um lugar fundo, que não era só a garganta de uma mulher de 70 anos, uma cantoria que variava de ritmo como se estivesse respondendo alguma coisa que mais ninguém ouvia. E junto com essa cantoria tinha um cheiro forte de erva queimada vazando pelas frestas da janela, um cheiro acre, intenso, que tomou conta de toda a calçada onde a gente estava sentado. Depois da cantoria, vieram os barulhos de dentro. Primeiro foi um baque pesado, como se alguém tivesse empurrado o guarda-roupa com força. Depois o barulho de vidro quebrando. Depois um rangido de madeira no assoalho, como se o próprio chão de tábua estivesse cedendo sob algum peso. E no meio de tudo isso, a cantoria da Dona Zefinha continuava, mais alta agora, mais firme, com uma insistência que parecia de quem está brigando e não tem a menor intenção de ceder. A minha mãe me puxou pelo braço antes da meia-noite e me levou embora para casa, mas eu não consegui dormir. Ficava deitado na minha cama ouvindo da janela os barulhos que cessavam por um tempo. Ficava aquela quietude densa, e aí voltavam mais fortes ainda. E isso se repetiu a noite toda num vai e vem que não deixava a gente descansar. Teve um momento lá pelas 3 da manhã em que parou tudo de uma vez, de um jeito tão absoluto que parecia ensaiado, e essa quietude foi mais perturbadora do que qualquer barulho, porque a gente do lado de fora não sabia o que ela significava, se era bom ou se era o fim de alguma coisa que a gente não queria que acabasse daquele jeito. E aí voltou a voz da Dona Zefinha, mais fraca dessa vez, mais cansada, como de quem está no fim das forças, mas ainda não largou, ainda está de pé, ainda está cantando. E ficou assim a noite inteira, aquela voz resistindo na madrugada, enquanto todo mundo do lado de fora ficava acordado, sem conseguir fazer mais nada que não fosse esperar e rezar. Com o primeiro clarão do dia entrando pelos quintais, a porta do quarto se abriu. Não foi alguém que abriu de dentro, ela se abriu devagar por conta própria, como se a trava tivesse liberado sozinha sem ninguém tocar. E quem estava esperando no corredor deu um passo involuntário para trás, porque ninguém ali estava preparado para o que estava do outro lado. A Dona Zefinha estava deitada no chão de madeira, com os braços cruzados sobre o peito como se tivesse se arrumado assim com cuidado, as roupas amassadas e cobertas de cinza das ervas que tinham queimado a noite toda. O cabelo branco solto, ao contrário do coque, arrumado de quando ela tinha chegado. E no rosto dela, no rosto de uma mulher que tinha passado a noite inteira naquela batalha, tinha um sorriso, tranquilo, sereno, daquele tipo de sorriso que a gente não esperaria encontrar numa hora dessas. A cama da Ritinha estava vazia. O lençol estava dobrado com esmero, sem amasso nenhum, sem o menor sinal de que uma criança tinha dormido ali. E sobre o travesseiro, no lugar exato onde a cabecinha dela ficava toda noite, tinha um boneco de palha pequenininho, feito de capim seco amarrado com linha vermelha,
vestido com um retalhinho de chita azul com florinha branca, idêntico ao vestidinho que a Ritinha estava usando no dia em que ficou doente pela primeira vez. O seu Anísio entrou devagar no quarto, ajoelhou do lado da dona Zefinha, chamou ela pelo nome 2 vezes, tentou acordar ela. Mas ela tinha partido durante aquela noite. O médico que foi chamado horas depois disse que o coração dela simplesmente parou, sem marca de violência, sem sinal de doença aparente, sem nenhuma explicação que a medicina daquele tempo pudesse oferecer. O coração dela parou e ela estava ali, deitada naquele chão como se tivesse escolhido aquele lugar para descansar, depois de um trabalho terminado. Ninguém na vila voltou a chamar a menina pelo nome depois daquilo, não por maldade nem por esquecimento, mas porque ninguém sabia muito bem mais o que dizer, se ela tinha ido embora de um jeito que a gente não entende, ou se estava ali, guardada naquele bonequinho de palha, protegida pela curandeira que deu o que tinha de mais precioso para tirá-la de onde quer que ela estivesse. O seu Anísio pegou o boneco de palha com as 2 mãos abertas, com aquele cuidado de quem está segurando um recém-nascido que não pode deixar cair, e saiu do quarto devagar, sem falar nada, com a dona Lourdes do lado chorando sem fazer barulho. Eu era menino, mas eu entendi alguma coisa naquele momento que eu não teria palavras para explicar se alguém me perguntasse. Eu entendi que ele estava carregando a filha, que para ele aquele boneco de capim amarrado com linha vermelha era a Ritinha, que a dona Zefinha tinha feito alguma coisa naquela noite que não aparece em livro de medicina, que não é reconhecida por nenhuma instituição formal, mas que alguém pagou um preço alto e definitivo para realizar. O seu Anísio mandou fazer uma caixinha de madeira de lei, forrada por dentro com o mesmo tecido de chita do vestidinho da filha, e essa caixinha ficou numa prateleira alta da sala de estar da casa dele, no lugar de destaque onde outros colocam oratório, imagem de santo, foto de família, como um altar particular que ninguém precisava explicar, mas todo mundo que entrava naquela casa respeitava sem precisar ser avisado. Todo dia de manhã cedo e toda noite antes de dormir, o seu Anísio parava na frente daquela prateleira por alguns minutos, de pé, quieto, com a cabeça levemente inclinada, e quem estava presente naquele momento sabia sem combinar que não devia interromper, que aquele era um momento que não pertencia a mais ninguém. Ele viveu até os 82 anos, o seu Anísio, e na semana antes de partir, com a voz já fraca na cama do hospital, ele chamou o filho mais velho e deixou o pedido registrado num papelzinho dobrado. Quando eu for, coloca a minha filha junto comigo. E assim foi feito. Eu fiz questão de estar naquele enterro, já com mais de 40 anos na época, num cemitério de interior sob um sol de rachadura, e quando jogaram terra naquela cova, eu pensei no menino que eu tinha sido naquela noite, sentado na calçada de barro com os outros meninos da vila, ouvindo a dona Zefinha brigar dentro de um quarto fechado com alguma coisa que nenhum de nós via. E eu pensei que talvez aquela batalha, daquela mulher pequenininha de cabelo branco, sozinha num quarto de tábua numa vila sem asfalto no interior da Bahia, tenha sido a coisa mais corajosa que eu já testemunhei em quase 6 décadas de vida. Max, quando eu te mandei essa história, eu não sabia se você ia acreditar. E eu não preciso que você acredite. Eu preciso que você entenda que existem coisas acontecendo nesse mundo que estão além do que a gente consegue enxergar e nomear. E que tem gente que passou a vida inteira se dedicando a enfrentar essas coisas para proteger quem não tem como se proteger sozinho. Sem reconhecimento, sem salário, sem ninguém para contar a história depois. Isso aconteceu de verdade. Eu estava lá. Eu era um menino de 8 anos e eu nunca esqueci. Eu sei que muita gente que ouve esse tipo de história prefere colocar na gaveta do impossível, do folclore de interior, da superstição de quem não estudou. E eu respeito isso. Cada um tem o direito de interpretar o mundo com as ferramentas que tem. Mas eu quero deixar os ensinamentos que essa história me deu e que eu carrego desde aquela época. Coragem de verdade não é ausência de medo. É a decisão de entrar, mesmo sabendo o que pode custar. A dona Zefinha não entrou naquele quarto, acreditando que estava protegida por algum escudo mágico. Ela entrou aceitando o risco com plena consciência. Ela parou na porta porque estava lendo a situação, não porque estava com medo de entrar. E quando ela entrou de vez, fechou a porta e não recuou. Esse tipo de bravura, de entrar num lugar que todo mundo sabe que é perigoso porque alguém pequeno e indefeso está precisando, é o tipo mais raro de coragem que existe.
E quando a gente encontra uma pessoa assim, ela muda a nossa forma de entender o que ser humano significa. O amor de pai e mãe age nesse mundo de um jeito que a lógica não consegue explicar direito. O seu Anísio guardou aquele boneco de palha por mais de 40 anos porque para ele, ali, estava a filha. E ele tratou aquilo com a mesma dignidade, o mesmo cuidado, o mesmo respeito com que trataria a própria criança. O amor não precisa de prova científica para ser real. Ele é real porque alguém decide que é. E essa decisão muda tudo ao redor. Muda como a pessoa acorda, como ela dorme, como ela vive o tempo que tem. O Brasil do interior guarda uma sabedoria muito antiga que a modernidade foi atropelando com pressa. As curandeiras, as rezadeiras, as benzedeiras, as parteiras. Essas mulheres e esses homens ocuparam por séculos um espaço que a ciência formal não conseguia preencher, e especialmente nos lugares que o Estado nunca alcançou direito. E muitos deles pagaram com a saúde e com a própria vida por esse serviço prestado em silêncio, sem diploma na parede, sem reconhecimento de nenhuma instituição, sem pensão, sem nome em jornal, só porque era o que eles sabiam fazer e porque havia alguém que precisava. Se você tem um familiar, um vizinho, um amigo da família que exerce algum tipo de cuidado espiritual ou de cura tradicional, olhe para essa pessoa com respeito, mesmo que você não entenda o que ela faz, mesmo que a sua formação ou a sua fé digam que aquilo não tem explicação, porque provavelmente tem muita coisa que essa pessoa já enfrentou que você nunca vai saber e muito preço que ela pagou que não aparece em lugar nenhum. A dona Zefinha era pequena, velha, sem dinheiro, sem fama fora da região. Mas naquela noite ela foi a única pessoa em toda aquela vila que entrou onde precisava entrar. E ela entrou sabendo. Isso não some com o tempo, esse tipo de coisa fica. Obrigado por mandar esse relato para mim, Benedito. Obrigado por carregar essa memória com tanto cuidado por tantos anos, sem deixar ela se perder. E obrigado a cada um de vocês que chegou até aqui ouvindo, porque dar atenção a histórias como essa é também uma forma de honrar quem as viveu. Agora, o último relato que vou contar vai te deixar com uma pulga atrás da orelha. Vamos começar. Se você acha que a terra só serve para dar comida e sustento, é porque nunca viu o chão de uma roça se abrir para reclamar o que é dele por direito. Tem coisa que a gente planta esperando colher, e tem coisa que a terra planta na gente, sem pedir licença e sem deixar rastro. Meu nome é Márcia, tenho 52 anos. E o que eu vou te contar hoje, Max, não é o tipo de conversa que se tem num almoço de domingo. É o tipo de segredo que a gente guarda no fundo do peito até que o peso fica grande demais para carregar sozinha. Eu nasci e cresci no interior, onde o horizonte é cercado por pés de milho, que parecem um exército vigiando a gente. E foi lá que eu vi o mundo virar do avesso, numa época em que a medicina da cidade não chegava e a gente confiava na reza e na mão de quem conhece o mato. Tudo começou com o meu sobrinho, o pequeno Ricardinho, que na época não tinha nem 7 anos completos. Ele era um menino de riso frouxo. Mas de uma hora para outra o brilho do olho dele mudou, como se uma nuvem tivesse parado na frente da alma daquela criança. A primeira coisa que a gente estranhou foi o jeito dele andar, porque do nada ele parava no meio da sala e começava a caminhar para trás. Com uma firmeza que não era de criança, os calcanhares batiam no chão de um jeito seco, e ele ia recuando até encostar na parede, sempre olhando fixo para a janela que dava para o milharal. Minha tia, a avó dele, ficava desesperada. Tentava segurar o menino, mas o corpo dele parecia pesado, como se tivesse raízes puxando ele para baixo. E o pior não era nem o andar, Max. O pior era quando ele abria a boca. O Ricardinho falava umas palavras que não existem, um som que lembrava o vento batendo nas palhas secas, uma língua arrastada, cheia de estalos, e ele ficava ali, horas a fio conversando com o nada, ou melhor, conversando com o que quer que estivesse lá fora, escondido entre as fileiras verdes da plantação. A gente rezou o terço, deu banho de ervas, mas nada resolvia. O menino foi ficando magro, a pele dele pegou mal, um tom amarelado, quase da cor da palha seca, e os médicos da cidade disseram que era coisa da cabeça, que era falta de vitamina, mas quem mora na roça sabe quando o mal é de outra natureza. Foi aí que a minha tia, no rastro do desespero,
mandou buscar o seu Itagiba, um curandeiro que vivia num retiro na beira do rio, um homem que ninguém sabia a idade certa, mas que tinha a pele marcada pelo sol e o olhar de quem já viu o que o resto de nós morre de medo de imaginar. Quando o seu Itagiba chegou na casa, ele nem precisou entrar no quarto. Ele parou na porteira, cheirou o ar e olhou para o milharal que rodeava a propriedade como um muro vivo. Ele suspirou fundo e disse que o tempo estava acabando, porque o espírito do milho antigo tinha escolhido o Ricardinho como semente. Aquilo gelou o sangue de todo mundo. A gente não entendia o que ele queria dizer com semente, mas o semblante do velho era de quem estava vendo uma sentença de morte escrita no vento. Ele explicou que, de tempos em tempos, a terra se sente cansada e resolve cobrar um tributo para continuar dando frutos, e que o menino tinha sido marcado, não por maldade, mas por uma fome ancestral daquela região. O seu Itagiba disse que a única chance de salvar a alma do garoto era fazer uma troca, um combate que a gente não podia ver nem entender, e ele avisou que precisava levar o Ricardinho para dentro do milharal exatamente à meia-noite, e que, acontecesse o que acontecesse, ninguém podia seguir os dois. A noite estava abafada, Max. O céu estava carregado de nuvens pretas, sem uma estrela para contar história, e o silêncio era tanto que a gente ouvia a respiração um do outro na varanda. Quando o relógio deu o último toque da meia-noite, o seu Itagiba pegou o Ricardinho pela mão. O menino foi calado, sem resistência, com aquele olhar perdido voltado para a escuridão entre as plantas. Eles foram sumindo devagar, engolidos pelo mato alto, e a gente ficou ali, amontoado na varanda, com o coração saindo pela boca. Não demorou muito para o barulho começar, e eu te juro, Max, não era barulho de bicho e nem de vento. O milharal começou a se agitar como se houvesse um redemoinho gigante lá dentro. As palhas batiam umas nas outras com um som de navalha cortando o ar. E a gente começou a ouvir uns cantos, uma voz grossa e potente que parecia vir debaixo da terra, misturada com o som de chocalhos ruidosos que faziam a cabeça da gente latejar. Era uma guerra. A gente sentia o chão tremer, e de vez em quando vinha um grito que não parecia humano. Um grito que fazia as galinhas no galinheiro começarem a se bater desesperadas. Minha tia queria correr para lá, gritava o nome do neto, mas meu tio segurou ela com toda a força, porque a gente sabia que entrar ali significava nunca mais voltar. O barulho foi aumentando. O milho parecia gemer, e a gente via vultos rápidos passando por cima das plantas, sombras mais escuras que a própria noite, saltando de um lado para o outro. Foram horas de um suplício que parecia não ter fim, até que por volta das 4 da manhã, um silêncio repentino caiu sobre a fazenda. Um silêncio tão pesado que chegava a doer os ouvidos. A gente ficou paralisado, olhando para o ponto onde eles tinham entrado, e depois de um tempo que pareceu uma eternidade, a folhagem se abriu e o seu Itagiba saiu de lá, sozinho. Ele estava acabado, Max. A roupa dele estava em farrapos, o peito estava cheio de arranhões profundos, como se garras tivessem tentado rasgar a pele dele. E o rosto dele tinha envelhecido 10 anos em uma única noite. Ele não trazia o Ricardinho nos braços, e o desespero tomou conta da minha tia, que caiu de joelhos perguntando onde estava o neto, o que ele tinha feito com a criança. O velho curandeiro não disse nada de imediato, ele apenas estendeu a mão fechada, e quando ele abriu os dedos, a gente viu uma única espiga de milho. Mas não era uma espiga comum, ela era pequena, mas os grãos brilhavam com um dourado intenso, uma luz que parecia vir de dentro dela, como se estivesse em brasa, mas sem queimar. Ele olhou para nós com os olhos marejados e disse com uma voz que parecia um sopro que o menino não tinha sido levado, que ele tinha sido plantado, porque a terra não aceitava menos do que a pureza de uma vida para se renovar. Ele explicou que lutou até onde as forças permitiram, mas que o trato foi selado pela própria terra, e que o Ricardinho agora era o guardião daquela fartura, a semente que manteria o mal adormecido e a vida florescendo. O seu Itagiba entregou a espiga dourada para a minha tia e disse que, enquanto aquela semente brilhasse no altar da casa, a alma do menino estaria segura em um lugar onde a dor não alcança, e que a terra nunca mais negaria nada àquela família. O menino nunca mais foi visto. A polícia veio.
Revirou o milharal centímetro por centímetro, mas não acharam nem um pedaço de pano da roupa dele, nada. Era como se ele tivesse se desintegrado e virado parte do chão. O seu Itagiba partiu logo depois e nunca mais ninguém ouviu falar dele. Mas a verdade é que a vida daquela família mudou da água para o vinho. Eles que viviam na miséria, com a colheita sempre murcha e o gado morrendo, viram a terra se tornar a mais próspera de toda a região. O milho crescia tão alto e tão forte que os vizinhos ficavam assombrados. E o dinheiro começou a sobrar de um jeito que ninguém explicava. Mas o preço disso, Max, é o que me arrepia até hoje. Porque se você entrar naquela casa agora, vai ver um altar de madeira escura no canto da sala. E lá em cima, dentro de uma caixa de vidro, está a espiga dourada. Ela continua brilhando, mesmo depois de tantos anos, com aquele brilho morno que parece o pulsar de um coração. Minha tia nunca mais sorriu de verdade. Ela passa as tardes sentada na varanda olhando para o milharal. E às vezes, em noites de lua cheia, ela diz que consegue ouvir um riso de criança vindo do meio das plantações, um riso feliz, mas que a gente sabe que pertence a alguém que não faz mais parte deste mundo. O que eu aprendi com isso tudo é que a natureza tem leis que a gente não consegue mudar, com reza nem com choro, e que às vezes, para salvar uma alma, é preciso deixar que a terra tome o que ela pede. A gente colhe o que planta, Max. Mas tem coisa que a gente planta para nunca mais colher, apenas para garantir que o sol continue nascendo no dia seguinte, sem que a escuridão venha cobrar o que é dela. Essa é a história do Ricardinho, o menino que virou ouro para que os outros pudessem viver, e que hoje descansa sob o solo que sustenta a todos nós, vigiando cada grão que nasce daquele chão sagrado e terrível. Muita gente me pergunta se eu não tenho raiva do curandeiro, ou se eu não acho que foi tudo uma maldade. Mas quem sou eu para julgar o que o seu Itagiba fez no meio daquele milharal? Ele era o único que tinha a coragem de olhar para o abismo e negociar com ele. Ele salvou a alma do menino de algo muito pior do que ser parte da terra. Ele salvou o Ricardinho de ser devorado pelo vazio. Hoje, quando eu vejo um campo de milho balançando ao vento, eu não vejo apenas comida. Eu vejo um cemitério vivo, onde cada pé de milho é uma prece e cada espiga é um pedaço de alguém que ficou para trás, garantindo que a gente tenha o que comer na mês, Max, para quem me ouve. Nunca desafie o que vem do chão e nunca ache que você é o dono da terra onde pisa. A gente é só inquilino. E de vez em quando, o dono vem cobrar o aluguel. E ele não aceita dinheiro, ele aceita o que temos de mais precioso, cuide bem dos seus. Porque a semente certa, no lugar errado, pode ser o fim de tudo o que você conhece. No fim das contas, a gente percebe que a verdadeira proteção não vem de fugir do medo, mas de entender que ele faz parte do ciclo e que aceitar o sacrifício é a única forma de manter a luz acesa, mesmo que essa luz brilhe dentro de uma semente dourada, num altar de uma casa assombrada pela saudade.